Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma aulinha dessa semana, né? Última semana aí do presente mês. Vamos continuar falando sobre a questão da fixação da pena. Nós ainda não começamos a análise lá do critério trifásico para fixação da pena. Estamos, por enquanto, fazendo uma análise aí sobre algumas circunstâncias mais importantes, mais relevantes, para depois passarmos a análise de cada uma das fases lá do critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, para que em seguida a gente possa fazer uma outra análise, já sabendo então como fixar a pena, que é um ponto relevante, um ponto importante, que nós estamos trabalhando nele já há algumas aulas aí. Nós podemos analisar então a cada um dos sistemas, quando se inicia no sistema fechado, no semiaberto ou no aberto, a progressão, a regressão, e avançarmos aí nesse assunto. Então vamos lá. Nós mencionamos que para o artigo 68 do Código Penal é necessário, então, na primeira fase, fazer uma análise das circunstâncias judiciais. Elas vêm previstas lá no artigo 59 do Código Penal e nós falamos de cada uma delas. Depois, uma segunda fase, torna-se necessário a análise das agravantes e atenuantes. Nós analisamos a agravante da reincidência, tá? E falamos sobre maus antecedentes. E aí, então, nós vamos avançar hoje e verificar mais uma circunstância agravante. Depois a gente passa a analisar uma ou duas circunstâncias atenuantes para que possamos, então, começar a fixação da pena. Veja, eu preciso deixar claro aqui para vocês que das circunstâncias agravantes do artigo 61 do Código Penal, nós não vamos analisar todas, tá, pessoal? Nós analisamos a reincidência, né, porque ela é relevante, ela é importante e é a primeira circunstância agravante. Vocês não viram isso ainda em lugar nenhum. Mas depois do inciso 2, por exemplo, a gente não vai analisar como circunstância agravante o fato de ter o agente cometido o crime, por exemplo, por motivo fútil ou motivo torpe, porque vocês já viram isso lá no artigo 121 do Código Penal. Assim como nós vamos analisar a agravante para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, porque vocês já estudaram isso também. Traição, emboscada, dissimulação, emprego de veneno, fogo, explosivo, enfim, são circunstâncias agravantes que vocês já estudaram no artigo 121 como qualificadora. Então, não vamos ficar repetindo essa análise aqui, porque já é matéria que vocês viram aí com o professor Gilberto. Assim como nós não vamos falar de ser considerado circunstância agravante quando o crime é praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, porque todo mundo sabe o que significa cada uma dessas circunstâncias. Com abuso de autoridade, prevalecência de relação doméstica, de coabitação, hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma aplicada pela lei, com abuso de poder, enfim, são algumas circunstâncias consideradas agravantes, que está lá no rol do 61 do Código Penal, que nós não vamos fazer uma análise detalhada sobre cada uma delas, porque são ou situações que vocês já viram em outros ramos do direito, como ascendente, descendente, irmão, cônjuge, vocês já estudaram isso em direito civil, tá? Ou vocês viram já lá na parte especial do Código Penal, tá bom? Então, falamos da reincidência, falamos lá dos antecedentes, vamos dos antecedentes como circunstância judicial, né? Está lá no artigo 59 do Código Penal, nós fizemos uma comparação dela com a reincidência. Tá? Então, como circunstância agravante, nós analisamos a reincidência, vamos analisar só mais uma agora, por uma questãozinha muito simples, tem uns detalhezinhos aí que vocês precisam ficar um pouco mais atentos a eles. O legislador menciona lá que também é considerado circunstância agravante se o agente cometer o crime contra criança, contra vítima maior de 60 anos, contra enfermo ou mulher grávida. Então veja, a primeira observação que é relevante nesta circunstância agravante. O sujeito ativo, o agente, precisa
ter conhecimento, tá? Ele precisa ter conhecimento de que a vítima encontra-se nessas condições, tá bom? Isso é importante. E também no inquérito ou no processo, é preciso, é obrigatório fazer-se prova de que essas circunstâncias se faziam presentes. Você vai falar assim, mas por que precisa provar, por exemplo, que o sujeito ativo conhecia que a vítima era criança, ou que a vítima tinha mais de 60 anos, ou que estava enferma, ou que a mulher encontrava-se grávida? Para evitar, pessoal, a chamada responsabilidade penal objetiva, tá? E como que se prova que a vítima é criança? Certidão de nascimento ou documento lá, um registro geral, chamado RG, tá? A maior de 60 anos, pelo mesmo documento, a mulher grávida por documentos médicos, o enfermo também por documento médico e assim sucessivamente, tá bom? Então veja, vamos entender primeiro o que é criança aí inserido como circunstância agravante. E para você entender o que é criança, né, a diferença de criança para adolescente, né, nós nos pautamos lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei 8.069/90, lá no seu artigo 2º, ela diz que é considerada criança a pessoa de até 12 anos incompletos, tá? Portanto, até a véspera da data do aniversário dela, de completar 12 anos de idade, é considerada criança. Portanto, do nascimento até os 11 anos, 11 meses e alguns dias aí, ela é considerada criança. No dia do aniversário para frente, passa a ser adolescente, não incide mais a circunstância agravante pelo fato de ser a vítima criança, tá? Então esse é um ponto. Outro que vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado nessa circunstância agravante é em relação ao maior de 60 anos, porque aí nós entramos num conflito com o Estatuto do Idoso. Tá? O Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, se você buscar lá na Lei 10.741, no artigo 1º, ele define o que é considerado idoso. E para o artigo 1º da Lei 10.741, idoso é considerado velho, né, entre aspas, toda pessoa que tem 60 ou mais anos de idade. Portanto, a Lei 10.741 diz que no dia do aniversário de 60 anos, ele já é considerado idoso, portanto já é considerado velho, tá? Enquanto o Código Penal, lá no artigo 61, ele coloca como circunstância agravante se tiver mais de 60 anos, portanto, no dia seguinte à data do seu aniversário. Então, cuidado com essa observação, não tome como referência para efeito da circunstância agravante o Estatuto do Idoso lá no seu artigo 1º, porque lá ele inclui o dia do aniversário, enquanto o Código Penal elimina, exclui o dia do aniversário, passando a considerar a partir do dia seguinte. Então, para o Código Penal, se a vítima for vítima no dia do aniversário dela, não incide a circunstância agravante, mas se for a partir do dia posterior à data do seu aniversário, incide a circunstância agravante, tá bom? Isso é relevante, isso é importante. Outra observaçãozinha bastante importante em relação ao maior de 60 anos, como circunstância agravante, vocês precisam tomar cuidado. Veja que é preciso, primeiro, tá, em relação à criança, o sujeito ativo, ter conhecimento prévio ou conhecimento quando da conduta, que a vítima com quem ele está atacando é menor de 12 anos de idade, tá? Portanto é uma criança, tá? Ou porque ele sabia, porque ele já conhecia a vítima previamente, ou pelas características físicas da vítima, dá para se deduzir que ela não tinha ainda completado os 12 anos de idade. Essa é a primeira situação. Em relação à agravante pela idade, pelo idoso maior de 60 anos de idade, agora a pessoa, além de ter conhecimento que ela tem mais de 60 anos de idade, é preciso vocês tomarem mais um cuidado aí, tá? Entende a doutrina e jurisprudência que não basta a idade mais de 60 anos para incidir a circunstância agravante. Isso é importante. Deve ficar demonstrado, porque essa é a finalidade da agravante, tá? Deve ficar demonstrado
que a vítima, por ter mais de 60 anos de idade, era uma pessoa fragilizada. Tá? Portanto, a agravante incide tendo como referência que dos mais de 60 anos para frente, a pessoa tem uma força física menor, uma destreza menor para se safar da ação do sujeito ativo, da ação do agente. Mas ficar demonstrado que a pessoa tem mais de 60 anos, portanto, tem bastante vigor físico, não é a referência à idade o suficiente para agravar a pena. Tem pessoas que têm 62, 65, 68 anos de idade que tem mais vigor físico do que uma que tem 40, 50, 55 anos de idade, tá? Portanto, tem vítima que se o sujeito ativo der bobeira, ele apanha, ainda que ela tenha mais de 60 anos de idade. Então, não é correto, né, uma pessoa que tem um vigor físico comparado com uma de 40, de 50, de 55, o recair a agravante para o sujeito ativo. Então, é preciso ele ter mais de 60 anos e ficar demonstrado que, em decorrência dessa idade já considerada legalmente como avançada, ele demonstrava quando vítima de uma fragilidade, tá bom? Aí sim incide a circunstância agravante. Então são pontos importantes aí, por isso que parece que é simplesinho, mas eu estou destacando essa circunstância agravante, como nós fizemos com a reincidência, tá? Em relação ao enfermo, pessoal, o enfermo é o doente, tá? Enfermo é o doente. Só que agora o legislador usou um termo mais amplo, né? Bastante com alcance maior do que o doente. Portanto, o enfermo é o doente, abrangendo como doença, como enfermidade, né, qualquer distúrbio permanente ou transitório, não importa, tá? Essa é a condição dada aí como circunstância agravante para determinar, assim como em relação à pessoa idosa ou à criança, a fragilidade, tá? E sendo então frágil em decorrência da enfermidade, facilita a ação do agente. E se a ação do agente foi facilitada pela condição da vítima, nada mais justo do que ele ter uma pena elevada em decorrência desta circunstância, tá? Então, aqui de novo, não basta a pessoa ser portador de uma enfermidade. É necessário ficar demonstrado que, em decorrência dessa enfermidade, ela encontrava-se fragilizada quando vítima do crime, tá? Isso é importante. E como fala de enfermidade, pode ser uma transitória ou permanente, tá? Então, por exemplo, o indivíduo está lá com a Covid-19, tá? Em tratamento. Ela encontra-se enferma? Encontra-se. Em decorrência dessa enfermidade, ela está fragilizada? Depende do grau da enfermidade que ela se encontra no momento em que ela for vítima de um crime, tá? É a mesma situação, por exemplo, o indivíduo que está enfermo em decorrência de um câncer. É uma doença, é uma enfermidade, tá? Às vezes, dependendo da situação, permanente, né? Não há cura. Tá? Mas não é pelo fato dela estar portadora de um câncer que ela está fragilizada. Pode ser que o câncer não seja tão grave assim, tão devastador ao organismo humano e ela leve uma vida normal. Portanto, aí não vai incidir a circunstância agravante, mas é preciso que isso fique devidamente demonstrado lá nos autos do processo, tá bom? E por fim, para encerrarmos essa circunstância agravante e avançarmos um pouquinho mais na nossa matéria, nós temos a última circunstância, que é a da mulher grávida, tá? Então veja, não importa o estágio da gestação, tá? Mas de novo é preciso que o agente tenha conhecimento desta circunstância, dessa situação da vítima. Então veja, se às vezes a vítima está grávida de 4, 5, 6 semanas, dependendo da condição física dessa vítima, ela não está fragilizada e não é possível o autor saber se ela está ou não grávida. Por isso que ele precisa conhecer a circunstância. Mas isso independe do período gestacional dela, porque pode ser que o sujeito ativo, o agente, tenha conhecimento, por exemplo, é vizinho da vítima ou tem relação de parentesco com a vítima, ficou sabendo, olha, fulana está grávida, faz
2 dias que saiu o resultado do exame, já está grávida aí de 4 semanas, de 5 semanas, de 6 semanas. Fisicamente não demonstra estar grávida, mas o sujeito tomou conhecimento e ainda assim age tendo-a como vítima. Agora, nessa situação, ainda que fisicamente você não consiga identificar que a pessoa está grávida, se ficar provado que o agente dela conhecia, vai incidir a circunstância agravante da mesma forma. Agora, não dá para você alegar que o indivíduo não conhecia e que a vítima também não estava fragilizada se você apanhar uma mulher grávida com 8 meses, alguns dias do parto, e aí é visível essa situação, não dá para o indivíduo alegar, nem vocês futuramente como advogados ou advogada diante desse quadro, ir lá e falar assim, não, ele não tinha conhecimento. E aí vai ficar ridícula a situação para vocês, até porque juiz nenhum vai entrar nessa conversa aí, tá bom? Então, esses são os pontos, os detalhes que eu acho que é relevante quanto a isso, e é isso que pode gerar algum problema para vocês, tá? Numa questão aí de concurso, ou até mesmo na vida prática, por isso que eu fiz questão de trazer isso aqui para a nossa discussão, tá? As demais é tranquilo, não tem problema algum. Você vai falar assim, professor, aqui o legislador colocou cônjuge, significa que não incide sobre o companheiro, né? Aí a gente não precisa nem discutir esse assunto, que é uma outra agravante aí que nós não analisamos. Ascendente, descendente, irmão, cônjuge. O irmão pode ser o legítimo ou ilegítimo, não existe mais isso, irmão é irmão e ponto final. Mas em relação ao cônjuge, no direito penal você não pode fazer uma interpretação para prejudicar. Portanto, se ele menciona o cônjuge, é o civilmente ou legalmente casado e não aqueles que vivem em união estável, tá bom? Enfim, são detalhes que aí não há necessidade de ficar reportando sobre eles, porque vocês já estão aí no último ano e sabem de todas essas informações. Algumas circunstâncias atenuantes, para a gente poder avançar nisso, que são consideradas relevantes. A primeira delas, né, e aqui eu vou destacar aqui, são várias, né, são muitas, mas somente para um destaque. Então, verificando aqui, ó, se você apanhar aí o teu Código Penal, você vai lá nas circunstâncias atenuantes do artigo 65, o legislador diz assim, ó, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, ser um agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, desconhecimento da lei. Não vamos falar do desconhecimento da lei, que nós falamos disso quando tratamos lá de erro de proibição na parte geral do Código Penal. Cometido por motivo de relevante valor social ou moral, vocês viram lá no homicídio privilegiado essa situação. Procurado por sua espontânea vontade, com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe o crime. Nós falamos isso lá na parte geral do Código Penal, quando nós estudamos arrependimento posterior, arrependimento eficaz, desistência voluntária e etc. Portanto, é um comparativo disso. Cometido o crime sob coação que podia resistir em cumprimento à ordem de autoridade superior. Falamos, quando tratamos lá da coação moral irresistível. Por que a física não elimina a conduta, enquanto a moral não elimina a conduta, mas sim a culpabilidade? Enfim, tratamos disso. A confissão espontânea, nós vamos cuidar dela aqui, cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Também simples, fácil, você já deve ter visto isso em outros momentos aí da parte especial do Código Penal. Então, vou destacar 2 circunstâncias atenuantes aqui, que elas são relevantes, são importantes, e as demais não há nenhuma discussão a respeito delas, então fica tranquilo o entendimento, porque elas estão elencadas lá no rol, é só vocês verificarem no rol. Então, a primeira que eu destaco aqui, no nosso análise, no nosso estudo, é a relacionada à menoridade, tá? Veja que essa menoridade aí inserida, né, é a menoridade relativa, tá? É aquela que a pessoa tem entre 18 e 21 anos de idade e comete um crime, tá? E aí vocês vão dizer o seguinte, mas por quê? A pessoa tem 18 anos completo, ele já é imputável, né? Então, ele ainda tem o benefício da circunstância atenuante? Tem. O legislador entende que essa fase dos 18 aos 21 é uma fase de transição aí entre a adolescência e a fase adulta, e é uma fase que a pessoa mais incide em condutas ilícitas, né? Porque quando ela começa a se desvincular do seio familiar, do âmbito familiar, começa a caminhar com as próprias pernas. Ela ainda encontra-se inexperiente e, por causa disso, acaba com maior frequência se envolvendo em crime. O legislador coloca como bem
nessa situação, dar uma atenuadinha aí na pena imposta a esse indivíduo, para que ele possa, então, trilhar o caminho corretamente, tá? Então, a menoridade relativa, ela se dá entre os 18 e os 21 anos de idade, tá? E em relação a esse assunto, nós temos lá a súmula 74 do STJ, tá? Essa súmula 74, depois vocês dão uma verificadinha nela lá, diz que para o reconhecimento da menoridade do réu, essa menoridade relativa, tá? Não é o inimputável menor de 18 anos, nós estamos falando de menoridade relativa e não menoridade absoluta, tá? Ele menciona lá, a súmula do STJ menciona que a prova dessa menoridade relativa se dá ou requer, né, um documento hábil. Portanto, você precisa, nessa hipótese aí, para caracterizar, para ter direito lá no processo, a análise da circunstância atenuante pela menoridade relativa, precisa estar inserido lá no processo um documento hábil para provar que entre a data do fato esse indivíduo tinha entre 18 e 21 anos de idade, tá? Outro destaque que eu faço aí para vocês em relação às circunstâncias atenuantes é a da confissão espontânea. Esse é um outro ponto que gera aí algumas discussões e é importante, é relevante discutirmos. Você vai virar e falar o seguinte: professor, em relação à confissão espontânea, eu já sei previamente, nós também temos súmula do STJ. A súmula 545 do STJ. Tá bom, tá? Sabemos disso, ótimo. O que diz a súmula 545 do STJ? Diz lá, né, em resumo, que se a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, deverá ser reconhecida como circunstância atenuante. Olha o que diz o STJ. Vamos entender essa situação aí para a gente poder interpretar essa súmula. Veja, diz os ministros do STJ, quando sumularam essa situação, que se o juiz utilizar-se da confissão para a formação do seu convencimento, então, por exemplo, ele diz lá, as testemunhas disseram isso, que presenciaram, que viram isso, que viram aquilo, ou indicaram isso, indicaram aquilo, o laudo pericial diz isso, corroborado com tudo isso, o próprio réu confessou a prática delitiva, tal, em decorrência disso, condena. Então veja, se ele reconheceu, né, na formação do seu convencimento ao julgar que houve a confissão, que a confissão foi reconhecida, ela é utilizada aqui para não ter dúvida nenhuma de que ele é o autor do crime, diz a súmula 545, o juiz, no momento de fixar a pena, precisa atenuá-la pela confissão espontânea. Só que essa súmula, né, ela acabou depois, ou a partir dela, nós acabamos de ter uma outra situação na prática. E vocês precisam ficar atentos a isso, vocês vão ver que isso acontece. Após essa súmula, o que os juízes, os julgadores passaram a fazer? No convencimento dele, na formação do convencimento deles, né, antes deles começarem a fixação da pena, eles agora, a partir de então, não mencionam mais a confissão. Eles dizem que eles se convenceram pelas testemunhas, se convenceram pelo laudo, se convenceram por uma série de elementos probatórios que tem lá no processo, mas eles não fazem nenhuma referência à confissão. E aí, se eles não fazem referência à confissão, levando em consideração a súmula, eles não são obrigados a atenuar a pena com fundamento na confissão espontânea, tá? Porque ela não foi utilizada por seu convencimento durante a análise desse processo para a sentença, tá? Então, acabou os magistrados aí usando um caminho, um meio para meio que burlar a súmula ou para usar o que entende o STJ e não reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, tá? Então essa é uma observação relevante, uma observaçãozinha importante, porque tem a súmula e é isso que diz a súmula. Então veja, pessoal, seguindo ainda a análise em relação à confissão espontânea. No caso de desnecessidade da confissão, né, para a formação aí do convencimento do julgador, nós temos algumas polêmicas também, tá? No caso de desnecessidade da confissão para a formação, né, do convencimento do julgador, nós temos algumas
polêmicas surgidas também em relação à confissão. A primeira delas diz o seguinte: para que haja circunstância atenuante pela confissão espontânea, esse arrependimento precisa ser sincero. Então o juiz precisa identificar que o réu, ao confessar, o faz de forma sincera, portanto ele é sincerão, ele foi lá e por conta própria, ou ainda que instruído por alguém, mas ele foi lá e aí você verifica que houve sinceridade nessa situação, que não está havendo uma confissão falsa, né, só para obter a atenuante, só para obter a redução aí da pena, tá? Então veja, em relação a esse assunto, né, arrependimento sincero, né, o STJ também consolidou a desnecessidade desse arrependimento sincero. Então, era um ponto bastante polêmico, bastante discutido. Uns diziam que precisava ter um arrependimento sincero, outros diziam que não havia necessidade, que bastava ele confessar espontaneamente, que a espontaneidade aí não indicava sinceridade. Tá? Aí o STJ já também resolveu essa questão e consolidou esse problema. Se vocês tiverem dúvida aí e quiserem ampliar o estudo de vocês, analise lá o RESP 905-821, tá? 905-821 do STJ, tá? Dá uma lidinha lá nele integral, completo, vocês vão entender o porquê dessa polêmica e por que o STJ se posicionou e consolidou, dizendo que não há mais a necessidade do arrependimento sincero, basta ele ser espontâneo, tá? Um outro ponto é a da questão da confissão qualificada. Esse é um outro ponto também polêmico quanto à confissão. Tá? O que significa isso, né? O que é essa confissão qualificada? O réu confessa o fato típico, mas ele alega na confissão do fato típico uma excludente, tá? Ou uma excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa e etc. Tá? Ou então ele alega uma dirimente da culpabilidade, tá? E aí ele vai alegar lá semi-imputabilidade, inimputabilidade, etc. Então, ele confessa que praticou o crime, mas que o fez porque estava numa excludente, ou de ilicitude, ou uma dirimente aí de culpabilidade, tá? Essa é uma outra situação, tá? E veja, a confissão qualificada, o STJ também já solidificou o assunto, tá? Já consolidou esse assunto. O STJ diz que cabe sim, tá, na confissão qualificada, ainda que seja ela considerada aí como confissão qualificada, ou seja, confessa o fato típico, mas alega uma excludente, tá, ainda assim ele terá direito à circunstância atenuante. Dá uma verificadinha lá no STJ, no HC 419781. 419781. Vocês vão entender aí a questão da confissão qualificada. Um outro ponto, tá, também polêmico quanto à confissão, tá, a confissão espontânea, é a confissão e a prisão em flagrante. É muito comum, né? O indivíduo chega lá na hora de ser interrogado e pergunta: você estava comercializando droga? Ele fala: sim, eu estava comercializando droga, eu estou desempregado e eu preciso sustentar minha família e faz mais ou menos uns 15 dias, ou faz 2 anos, ou faz 2 meses eu estou vendendo droga. Sim, hoje o policial me pegou nessa situação, tá? É a chamada confissão em prisão em flagrante. Veja, essa é uma outra situação, né? No STF, pessoal, prevalece que não atenua, tá? O entendimento é que não atenua a confissão e prisão em flagrante, tá? E qual é o argumento lá no STF para que não se reconheça a confissão nessa situação? O STF entendeu, tá, que não há, nessa hipótese, não há a possibilidade de inserir aí a circunstância atenuante da confissão espontânea, porque pelo fato dele ser autuado em flagrante, tá, significa que ele foi visto por alguém, por um policial, por uma terceira pessoa, ele foi visto por alguém praticando o crime.
Portanto, se ele confessasse ou se ele não confessasse, não ia alterar absolutamente nada. Ele foi apanhado praticando o crime. Tá? Ou logo depois de praticar o crime, ou ele foi encontrado com objetos e etc. da prática do crime. Portanto, o crime ainda está ardendo. Portanto, o crime está visível a todos. Significa que a confissão dele ou a negativa de autoria dele em relação ao crime não altera absolutamente nada. Esse foi o entendimento do STF e é assim que predomina em relação à prisão em flagrante. Então, confessou, mas foi autuado em flagrante. O juiz não vai reconhecer essa circunstância atenuante quanto da fixação da pena, tá? E a outra polêmica que havia, né, e também o STJ já consolidou o assunto, mas atentem-se a esse detalhe, é a confissão que nega qualificadora. Tá? Confissão que nega qualificadora. Tá? Então o indivíduo vai lá e diz o seguinte, olha, fui eu sim que subtraí. Tá? Quem praticou o crime lá de furto fui eu, mas eu, para entrar na casa, não arrombei a porta já estava daquele jeito, a porta já estava arrombada, ou a janela já estava arrombada, e etc. Alguém provavelmente chegou lá primeiro do que eu e arrombou a porta, mas não levou nada. Eu vim depois, sem conhecimento dessa análise prévia, e entrei na casa, porque a porta já estava aberta, já estava arrombada. Meu crime é de furto simples, não é de furto qualificado. Tá? Essa é uma outra situação. Confissão que nega qualificadora. Isso é importante também. Tá? Então veja, o STJ também já consolidou esse assunto, tá? Dizendo que a confissão que nega a qualificadora é cabível, é perceptível nela, sim, a imposição da circunstância atenuante. Tá? E o STJ consolidou essa questão, esse ponto polêmico aí, lá no HC 328.012. 328.012. Dá uma verificadinha lá, vocês vão encontrar isso. Tá bom? Gente, então tá aí. Falamos de todas das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, falamos de algumas circunstâncias agravantes do 62, falamos de algumas circunstâncias agravantes, de algumas circunstâncias atenuantes. 2 de cada, só para vocês terem uma referência, aquelas que são mais polêmicas, que tem algumas discussões, tem alguns detalhes e ponto final, tá? Aí vocês seguem. Vocês vão falar assim, professor, mas e agora as causas de aumento e de diminuição? O senhor não vai falar? Pessoal, essas não dá para a gente falar, né? As causas de aumento e de diminuição, elas estão tanto na parte geral como na parte especial e espalhadas aí por vários dispositivos. E aí você encontra elas em fração, tá? Alguns crimes elas existem, em outros crimes elas não existem, mas essas você consegue visualizar porque quem as indica é o próprio legislador. Tá? E elas são analisadas, então, na terceira fase de fixação da pena pelo critério trifásico. Tá? Então, é ali que você vai verificar. O legislador vem e diz o seguinte, aumenta-se a pena de 1/3 se praticado, por exemplo, no período noturno ou no repouso noturno. Está lá. Só você verificar qual foi o horário da conduta e você vai incidir o aumento estabelecido lá no parágrafo. Geralmente, as causas de aumento ou diminuição de pena são circunstâncias que vêm inseridas em parágrafos, tá bom? Então, feito isso, vamos passar a analisar aí a fixação da pena ou aplicação da pena, tá? Lá pelo critério trifásico do artigo 68. Então veja, agora um ponto importante, tá? Nós vamos aprender ou entender, tá? Nós falamos que o crime, a aplicação da pena ou a fixação da pena se dá em 3 fases, tá? Nós analisamos várias circunstâncias, agora vamos colocar cada uma daquelas circunstâncias que nós analisamos dentro de uma fase dessa, para que nós possamos entender como que a pena é fixada. Isso é relevante para o advogado, para o promotor, para o juiz, para o delegado, para o defensor público, enfim. É importante para todo mundo, a gente precisa entender isso, tá bom? Então vamos lá. O artigo 68 do Código Penal, ele é bastante claro, né? A hora que você lê, você identifica lá as 3 fases mencionadas pelo legislador. Cálculo da pena, ou a doutrina chama de fixação da pena, ou aplicação da pena. Diz assim o 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério
do artigo 59 deste Código. Portanto, são as circunstâncias judiciais que nós analisamos, aquelas 8. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias do crime, motivo do crime, comportamento da vítima e por aí afora. Tá? Então, na primeira fase, ele está dizendo, o juiz vai voltar a sua atenção, a sua análise para aquelas circunstâncias, nós já analisamos todas elas. Aí ele bota um ponto e vírgula e ele segue. Em seguida, significa agora, na segunda fase, tá, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Acabamos de analisá-las. Ponto e vírgula de novo. Por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Daí, então, do artigo 68, a gente tira o chamado sistema trifásico, ou, para alguns doutrinadores, sistema Nelson-Hungria. Por que sistema Nelson-Hungria, pessoal? Porque foi no Código Penal lá, que tinha o Nelson-Hungria como o idealizador, que inseriu esse sistema. E é um sistema excelente, justo, correto. Na verdade, esse projeto do Código Penal de autoria aí do Nelson-Hungria, ele nem chegou a entrar em vigência, mas o sistema lá de fixação da pena acabou sendo adotado nos posteriores e está no Código Penal, inclusive atual, tá? E permaneceu até na reforma da parte geral lá em 84, tá? Então, por isso que alguns doutrinadores mencionam sistema Nelson-Hungria de fixação da pena, tá? Seguindo, pessoal, nessa primeira fase, então, da análise do artigo 59 do Código Penal, que são aquelas circunstâncias judiciais, são 8 que nós temos lá, você busca, conforme o próprio legislador diz, você busca a pena base. O que significa isso? Você sai da pena abstrata. Qual é a pena abstrata? É aquela dada pelo legislador, do tipo legal. Na hora que você lê o artigo, ele vem lá embaixo e coloca pena reclusão, ou, dependendo da situação, pena detenção, de X a Y. Tá? Então ele dá o mínimo e te dá o máximo. Tá? Dentre o mínimo e o máximo, você vai encontrar uma referência. Essa referência é a base para você ir para uma segunda fase. Por isso que o próprio legislador a denominou de pena base. Então, quando você termina a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 nessa primeira fase, você o faz visando encontrar a pena base. E a hora que você conclui, você tem a pena base. Tá? Isso é bastante importante. Tá? Então, você sai lá da pena abstrata, ou, dependendo da situação, da qualificadora, se houver, e chega à pena base. Então, são 2 passos que você tem que realizar para chegar na chamada pena base, ou para encontrar a pena base. Tá? No primeiro passo, você vai fixar os limites aí dessa pena base. Como que você faz isso? Você vai lá na pena abstrata, conforme eu disse, e verifica. Primeira coisa que você precisa analisar: o crime é simples ou o crime é qualificado? Tá? Essa é a primeira questão. Antes mesmo de você começar a analisar as circunstâncias do artigo 59. Esse é o primeiro ponto. Veja, uma questãozinha que caiu um dia num concurso público. Tá? O examinador pergunta o seguinte para o candidato: em qual das 3 fases do artigo 68 do Código Penal, o juiz analisa a circunstância qualificadora? Pessoal, na verdade, na primeira fase eu tenho as circunstâncias judiciais do artigo 59, na segunda as agravantes e atenuantes, e por fim as causas de diminuição e de aumento de pena. Onde que estão as qualificadoras? Pessoal, é simples, a qualificadora você precisa analisá-la, na verdade, quando você vai começar a fixar a primeira fase, quando você vai começar a analisar a primeira fase. Então, a primeira coisa que você precisa saber, antes de começar a verificar as circunstâncias do artigo 59, é: esse crime que eu vou fixar a pena, ele é simples ou ele é qualificado? Então, por exemplo, você pega o furto. Se ele for simples, a pena do crime simples em abstrato é de 1 a 4 anos. Essa é a tua pena referência. Tá? Se ele for qualificado, a pena é de 2, ou a pena vai de 2 a 8 anos. Agora é a pena da qualificadora que você vai usar como referência para ir na primeira fase e começar a análise. Então a primeira coisa que você faz é analisar se é simples ou se é qualificado. Tem qualificadora? Você começa pela pena abstrata da qualificadora.
não tem qualificadora, você começa pela pena abstrata do tipo simples, ok? Isso é relevante, isso é importante. Feita essa análise, feito ou realizado esse primeiro passo para a fixação da pena, você passa para o segundo passo. Tá? E qual é o segundo passo? O segundo passo é fixar a pena base dentro dos limites. Né? E como que eu faço? Agora eu passo a usar as circunstâncias que nós analisamos, aquelas 8 circunstâncias do artigo 59. Esse é o segundo passo. Agora eu vou analisar a culpabilidade, agora eu vou analisar se há ou não há maus antecedentes, como está constando lá no processo, que é a conduta social desse indivíduo, as circunstâncias do crime, a motivação do crime, o comportamento da vítima e por aí afora. Tá? Todas as circunstâncias lá do artigo 59 eu passo a analisá-las exatamente neste segundo passo. Já analisei se é simples ou se é qualificado, agora eu vou analisar as circunstâncias judiciais. Então, quais são elas? Diz lá, o juiz atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Portanto, são as circunstâncias que você vai analisar aí. Primeira análise, então, nós precisamos fazer dentro dessa primeira fase, já agora, então, nesse segundo passo que eu estou colocando para vocês, para ficar fácil o entendimento. Tá? Qual é o ponto de partida para eu começar a analisar as circunstâncias judiciais? Então, veja, vamos imaginar que o crime é um furto simples. A pena abstrata é de 1 a 4 anos. A pergunta que eu estou fazendo é, eu começo a análise das circunstâncias do artigo 59 com o mínimo 1 ano, ou eu posso começar com 2 anos, com 3 anos, ou eu começo na metade, tá? Ou eu começo no máximo 4 anos. Então eu posso começar com o mínimo e ir aumentando, ir elevando, ou a discussão é, eu começo com o máximo e se as circunstâncias são favoráveis eu vou reduzindo, ou eu começo no meio. E aí, se elas forem desfavoráveis, eu elevo, se elas forem favoráveis, eu reduzo. Ou seja, o ponto de partida é a pena mínima abstrata, é a pena mediana ou é a pena máxima, abstratamente. Esse é o primeiro ponto aí a ser observado. Tá? Então, veja, o entendimento que prevalece, o entendimento que predomina é que para a fixação da pena base, na primeira fase, levando em consideração todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, eu tomo como ponto de partida a pena mínima. Tá? Portanto, se ela é de 1 a 4, eu saio de 1. Tá bom? E o que se justifica isso? É o chamado, a justificativa para que se tome como referência, como ponto de partida a pena mínima, é o chamado lá indúbio pro réu. Entre começar pelo mínimo, começar pelo ponto mediano ou começar pela pena abstrata mais elevada, você, na dúvida sobre qual desses pontos é o de partida, você interpreta em favor do réu e, portanto, do mínimo. Ok? Então, a regra é que se parte da pena mínima em abstrato. Tá? Até porque, né, o que se entende aí, né, é que na ausência, né, de prova em sentido contrário, presume-se aí que as circunstâncias, elas em regra são favoráveis. Portanto, você toma o ponto mínimo. Mas há críticas em relação a isso. Tá? E vamos então falar um pouquinho dessas críticas. Tá? A primeira crítica que vem lá mencionada, ela diz o seguinte, para vocês entenderem. Tá? Quando se usa como ponto de partida a pena mínima, tá, você acaba gerando uma injustiça. E por que você gera a injustiça? Uma das correntes críticas à referência do ponto mínimo. Ela diz o seguinte, que o réu, na verdade, com circunstâncias judiciais favoráveis, como o juiz começou pelo mínimo, se ele tem 2 ou 3 circunstâncias favoráveis, o juiz não pode diminuir aquém do mínimo. O juiz, na primeira fase, ele está
limitado entre o mínimo e o máximo, ele pode transitar aí. Então, a pena de 1 a 4, ele pode transitar entre 1 e 4 anos, mas ele não pode ficar aquém de 1 e ele não pode ficar além de 4 anos. Então, veja, se o réu tem tem circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, como o juiz começa como referência a pena mínima, ele não pode analisá-las, tá? Porque ele não pode ficar aquém do mínimo. Então, ele vai, na sentença, ele vai dizer, em favor do réu, há 2 circunstâncias judiciais. Por exemplo, tá? Ele tem excelente conduta social e não tem antecedentes. Tá? Ele é primário, por exemplo. Tá? Então, veja, aí é que está, ele tem 2 circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis. O juiz vai dizer, mas deixo de levá-las em consideração na fixação da pena base, porque a pena já encontra-se no mínimo. E aí o que acontece na prática? Esse entendimento que a referência é a pena mínima coloca na mesma condição de igualdade o indivíduo que tem circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis daquele indivíduo que apresenta circunstâncias judiciais neutras. Quais são as circunstâncias judiciais neutras? Ele não tem nem circunstâncias favoráveis nem desfavoráveis. Tá? Não há circunstância judicial nenhuma. Então veja, aquele que tem circunstância judicial favorável ficou no mínimo. Aquele que não tem circunstância judicial favorável, mas também não tem desfavorável, também fica no mínimo. Então, há uma desigualdade aí, nessa situação de tomar como referência a pena mínima? Sem dúvida nenhuma, há uma desigualdade. Tá? Então, esta é a primeira situação. Utilizando-se como referência para a pena base, o ponto de partida como pena mínima, você coloca 2 pessoas em situação desigual e dá a elas o tratamento igualitário. Tá? Essa é uma crítica. Tá? Por causa dessa primeira crítica, surge aí mais uma. E qual é a segunda crítica? A segunda crítica você encontra lá no doutrinador chamado Carvalho Neto. Carvalho Neto ele vai lá e diz o seguinte, ó, que o ponto de partida deveria ser o ponto médio e não o ponto mínimo. Para o Carvalho Neto, teria que ser o médio, não poderia ser o mínimo. E aí permitia dessa maneira, né, utilizando-se o ponto médio como referência, permitia-se assim a interferência das circunstâncias favoráveis. Então, veja, você toma como referência o ponto mediano. Então, vamos pegar como exemplo aqui. A pena mínima é de 2, a pena máxima são 8 anos. Tá? Qual é o ponto mediano entre 2 e 8? Você pega 8, tira 2, você acha 6. Tá? O ponto médio é a divisão de 6, são 3. Então, você acrescenta 3 anos no mínimo, que são 2, você vai para 5. Tá? Você pega 8 anos e reduz 3, você cai em 5. Tá? Portanto, você tem um ponto médio. Então, ele diz, deveria o juiz, na verdade, começar com o ponto médio. Tá? O ponto de partida deveria ser o ponto médio. De 2 a 5 anos, ele começa com 5. E aí ele analisa, se tem circunstâncias judiciais favoráveis, ele reduz até chegar a 2, se for o caso. Ou se tem circunstâncias judiciais desfavoráveis, ele eleva até 8, não podendo ultrapassar 8, nem ficar aquém de 2 anos. Entenderam isso? Essa é a posição crítica de Carvalho Neto. Para ele, não poderia ser o ponto médio, o ponto mínimo, deveria ser o ponto médio como referência. O Boschi, que é um outro doutrinador, ele tem uma outra análise. Tá? Para o Boschi, o teto, tá? Na primeira fase deveria ser o ponto médio. Tá? Para permitir que agravantes na segunda fase pudessem interferir na pena. Ou seja, para o Boschi, né, a elevação não poderia passar da metade abstrata da pena, iniciando lá no mínimo. Tá? Então veja, a ideia dele é a seguinte, para vocês entenderem. Na primeira fase de fixação da pena, o juiz não pode ficar aquém do mínimo nem além do máximo. Na segunda fase de fixação da pena, o juiz também não pode ficar aquém do mínimo nem além do máximo. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, se o juiz for elevando, quando ele chegar na segunda fase, já estiver no máximo, estiver agravante, você não vai analisar as agravantes.
Se não tiver circunstâncias judiciais, ele permanecer no mínimo e na segunda fase tiver atenuante, ele não vai reconhecer atenuante, porque já está no mínimo. Então ele diz o seguinte, tá? O juiz precisa, o correto não seria o ponto médio, o correto seria você pegar o teto, né? O teto da primeira fase, né? Deveria ser o teto da primeira fase, ou seja, o limite máximo da primeira fase, até onde o juiz poderia ir, é o ponto mediano. Então, de novo, tá? Você pega a pena de 2 a 8. Qual é o ponto mediano? 5. E aí ele diz, se tiver circunstâncias judiciais favoráveis, o juiz vai reduzindo, tá? Se não tiver, ele permanece no ponto mediano, porque já saiu do mínimo e já está na metade. Portanto, se tiver circunstâncias desfavoráveis, já está reconhecida aí as circunstâncias desfavoráveis. Significa que ainda tem metade da pena para ele analisar se tem agravante ou atenuante na segunda fase. Entenderam? Que complicado isso, mas é um raciocínio bastante relevante, bastante interessante, tá bom? Esse é o ponto, essas são as discussões. Então, recapitulando, tá? Legalmente, hoje o entendimento é que para a pena base, para encontrar a pena base na primeira fase, você sai do ponto de partida da pena abstrata mínima, tá? Mas há discussões, né, críticas sobre essa posição e há doutrinadores que têm outros entendimentos. Eu passei qual é a discussão e quais são os entendimentos que prevalecem, que existem quanto a esse assunto, tá bom? Pessoal, uma outra observação importante ainda em relação a essa primeira fase, tá? A interferência, né, a interferência das circunstâncias judiciais na pena depende, e eu acabei de falar agora há pouco isso, depende do prudente arbítrio do juiz. É isso que prevalece. Então veja, para vocês entenderem essa observaçãozinha que eu estou fazendo, porque eu acabei de falar dela, vou dar esclarecer isso aqui. Significa o seguinte, o juiz não está atrelado a uma fração, como é na causa de aumento e diminuição de pena, de elevação ou de redução. Tá? Então veja, depende do prudente arbítrio do juiz. O juiz precisa ter um senso mediano nessa análise. Significa o seguinte, ele não pode, se tem uma circunstância judicial desfavorável, ele ir lá e já de cara pegar a pena mínima de 1 ano e jogar para 4. Ou pegar a pena mínima de 2 e jogar para 8. Tá? Isso seria uma falta aí, no caso concreto, de prudência do juiz. Tá? Então, mas o que prevalece é isso. Tá? O juiz precisa só motivar o percentual, a quantidade que ele elevou para cada circunstância. Então ele pode, por exemplo, chegar lá e falar assim, ó, pelos maus antecedentes, eu elevo a pena de 8 meses. E aí ele só vai precisar falar por que ele elevou de 8 meses. Ele vai ter que fundamentar, motivar isso aí. Tá? Depois, pela conduta social, eu elevo a pena de mais 6 meses. Poder discricionário do juiz. Tá? Vai depender aí do prudente arbítrio do juiz. Isso é o que prevalece. Tá? O juiz não está atrelado a seguir uma fração, um percentual, um índice. Tá? Esse é o ponto. Mas aí entra o STJ. O STJ vai lá e diz o seguinte, olha, como nós sabemos que, como em todas as profissões, não é diferente no judiciário, tá? Você vai encontrar um ou outro magistrado que não vai ter um prudente arbítrio. Tá? Vai ter aquele que é mais bonzinho, vai ter aquele que gosta de dar aquela famosa canetada, né? Chamado direito penal do inimigo, quanto maior a pena, menor, quanto mais distante ele estiver da sociedade, melhor, etc. Isso é falta de prudência, né? No momento de fixar a pena. Aí o legislador vem para equilibrar, porque pode ser que alguns não tenham esse prudente arbítrio. O STJ recomenda, aí é uma recomendação do STJ, por isso que prevalece o prudente arbítrio, o poder discricionário do juiz. Mas o STJ recomenda que para cada circunstância, tá, presente na primeira fase, o juiz eleve a pena de 1/6. Tá? De 1/6. Veja, o NUT,
dentre outros doutrinadores, o Nutt discorda. Tá? Se você for ler o Nutt lá, dá uma pesquisadinha do Nutt, Guilherme de Souza Nutt, ele discorda, ele vira e fala o seguinte, mas aonde que acharam esse 1/6? Qual é a referência para esse 1/6? Qual foi o padrão que se utilizaram para 1/6? E aí ele diz o seguinte, se no artigo 59 nós temos 8 circunstâncias, o ideal seria 1/8. Tá? Portanto, para cada circunstância, a elevação ou a redução deveria ser de 1/8, porque agora você tem uma referência, 8 circunstâncias, 1/8 a fração de elevação ou de redução. Mas isso é posicionamento de alguns doutrinadores, dentre eles o Guilherme de Souza Nutt, tá? Que menciona ser 1/8. O STJ diz que a elevação como referência, tá? Para deixar uma referência lá para o juiz fica na dúvida de quanto que ele vai elevar, se ele não está elevando muito, ou se ele está reduzindo pouco. O STJ vem lá e diz, ó, calcula 1/6 aí, beleza, toca o barco, tá? É uma recomendação dada. Então, aí vem o questionamento, pessoal. Vocês podem estar perguntando, então tá, cada circunstância judicial que for desfavorável, o juiz eleva de 1/6, é de 1/6. Cada circunstância judicial que for favorável, o juiz reduz, diminui de 1/6. Essa é a recomendação do STJ. Mas se ela já estiver no mínimo e tiver só circunstância judicial favorável, eu não posso reduzir, tá? Não posso diminuir, tá? Porque já está no mínimo. Assim como se for aplicando várias e você chegar lá no máximo e ainda tiver mais alguma, você não pode mais aplicar a recomendação do STJ de 1/6. Estão acompanhando isso? A pergunta que se faz é, levando em consideração a recomendação do STJ, né, que a elevação para cada circunstância é de 1/6, qual é o parâmetro para isso? Entenderam? Ou seja, é 1/6 de qual base? Tá? Será 1/6 da pena mínima? Tá? Esse é o primeiro posicionamento, é 1/6 da pena mínima? Tá? Ou seria 1/6 da diferença entre a máxima e a mínima? Tá? Aí é que vem as discussões. Então você tem essas discussões. O que acaba predominando, na verdade, é que é 1/6 tomando como referência a pena mínima, né? Na dúvida, você decide sempre em favor do réu. Então você apanha lá 1/6 e analisa 1/6 tendo como referência, tendo como parâmetro o mínimo abstrato, dado ali pelo legislador. E a partir daí 1/6 sobre cada circunstância. O outro posicionamento aí é que seria 1/6 da diferença entre a máxima e a média, que é aquilo que eu comentei já para vocês no exemplo anterior. Como eu não sei fazer cálculo, eu pego sempre o mesmo exemplo, tá? Você pega uma pena de 2 a 8 anos, qual é a diferença de 2 para 8? 8 menos 2, 6, tá? Você teria, então, que aplicar 1/6 de 6, que é a diferença entre 2 e 8 anos, tá? Ela é um pouquinho mais prejudicial aí, tá? Seria uma referência e tal, mas esses são os parâmetros, essas são as discussões. Acaba predominando que é 1/6 lá da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial. E o Nutt que discorda. O Nutt diz que é 1/8, tá? São 8 circunstâncias, portanto 1/8 para cada circunstância. Eu acho que o do Nutt tem uma referência mais lógica, né? Mas entendimento de doutrina não é a recomendação do STJ, levando em consideração que predomina que o poder é discricionário. O juiz pode seguir esse parâmetro do STJ, tá? Ou pode seguir de 1/6, ou pode seguir o da doutrina de 1/8, mas se ele quiser desprezar a análise de 1/6, desprezar a análise de 1/8 e seguir o parâmetro dele próprio, fica a critério dele, desde que tenha um prudente arbítrio na elevação ou na redução, tá? E a última observaçãozinha que eu tenho para fazer para vocês, só para deixar bem claro isso, bem registrado, é que nessa primeira fase o juiz não pode de forma alguma romper os limites mínimo e máximo da pena abstrata, tá? Já falei isso umas 2 ou 3 vezes, volto a repetir. Então, a pena é de 2 a 8. Esse intervalo de 2 a 8 anos, ele pode caminhar elevando se for desfavorável ou reduzindo se for benéfico, mas atrelado
a esse mínimo e máximo. Por que que existe isso, pessoal? Para evitar a chamada pena zero, tá? Nós vamos explicar lá na segunda fase. Vamos dar uma paradinha aqui para o vídeo não ficar muito extenso, a gente volta analisando a segunda fase de fixação da pena.